Bem, pessoal, o que vamos tratar hoje nessa aula diz respeito ao capítulo, né, do livro do Ian Cashel, né, capítulo 7, chamado Rumos ao Abismo. Né. Eu vou dividir essa aula em dois vídeos, né, porque trata-se de um texto muito longo, né, tem vários aspectos, e aí é interessante justamente abordar em dois momentos, pelo menos dois grandes aspectos. O primeiro diz respeito justamente a esse contexto, né? A gente está falando aí do contexto dos anos 30, né? Sobretudo a partir de meados dos anos 30, né? Chegada de Hitler ao poder em 33, né? E todo desenrolar, né, de uma política mais agressiva alemã, interna, né? Então a gente vai ter, nesse contexto dos anos 30, uma série de mudanças políticas, né, que vai conduzir, né, vai caracterizar, né, uma certa tendência, né, na política internacional, né, à emergência desses governos de direita. Né. Governos de direita, governos autoritários, a gente já falou um pouco sobre o fascismo italiano, né, vamos falar mais sobre a experiência alemã, nazista, né, mas há uma tendência justamente em que esses governos vão se tornando cada vez mais fortes dentro da Europa, né, e até fora da Europa. Né. E são poucos justamente aqueles governos que continuam mantendo um perfil democrático, né, com todas as dificuldades. Né. E menor ainda a os governos, ou pelo menos os países, em que vai ter a presença, né, de lideranças, a presença de governos de caráter socialista. Né. A gente vai ter duas experiências importantes que vão caracterizar esse momento, né, dos anos 30. O autor começa a falar justamente sobre elas, que é o caso francês e o caso espanhol. Nesses dois países, a gente vai ter justamente um dos poucos países à esquerda chegar ao poder. Né? A esquerda de caráter socialista, com apoio dos comunistas e de grupos, né, liberais, republicanos. No caso, né, francês, a gente vai ver justamente que o que o autor chama de uma falsa alvorada dessa esquerda. Né? A esquerda vai chegar ao poder, mas esse poder vai durar muito pouco, vai durar pouco tempo. Né? Então, assim, a gente vai ter as eleições, né, o marco nesse período, né, da chegada ao poder da esquerda, as eleições de 36, né, que vai se caracterizar justamente por uma grande união, né, nesse contexto, né, de Hitler. Hitler chegou ao poder em 33, a pregação, né, da extrema-direita está muito forte na Europa, e justamente 3 anos depois, nas eleições francesas, né, a gente vai ter uma coalizão de forças, né, de esquerda, né, marcada pela chamada Frente Popular, né, ou seja, uma frente popular que englobava socialistas, comunistas e radicais. Esses radicais são grupos, vamos dizer assim, não radicais de esquerda, mas grupos de caráter liberal e de outros grupos que davam apoio, né, que faziam parte dessa constituição, dessa aliança, e que eles vão ter uma vitória importante no parlamento. Eles vão conquistar 376 cadeiras, né, enquanto que a direita só vai conquistar 222. Ou seja, há uma maioria em termos de cadeira no parlamento em favor desses grupos da Frente Popular. Então é importante aí perceber justamente que nesse contexto a França, né, ela vai estar muito dividida, né, de um lado, assim, em dois extremos, ou é de esquerda ou é de direita, ou é da esquerda, né, da esquerda que expressa, né, as visões do socialismo e até do comunismo, ou então é do outro lado justamente da extrema direita nacionalista, né, e isso vai ficar muito polarizado justamente nas eleições e posteriormente, né, na história da França. Né. Bem, então, apesar da vitória da frente Popular, né, o governo vai estar agora com o Léon Blum, né, que era um intelectual judeu e
que passou agora, né, a ter uma presença cada vez mais forte dentro do governo, né, essa vitória, que a princípio parecia ter sido uma vitória bastante significativa, em termos de voto, ela não foi tão contundente assim, como o autor explica, né? A gente tem no eleitorado 37,3% votou na esquerda e 35,9%, ou quase 36%, votou na direita. Então a margem foi muito... Bem, o autor vai dizer que essa vitória da Frente Popular, ela se deu em grande parte porque Stalin, né, que passou já a comandar os rumos da União Soviética e sobretudo, o rumo do movimento comunista internacional, né, através do Comitê, passou a ter um tratamento diferente do que ele tinha tido até então em relação à social-democracia, né? Ele chamava, ainda nos anos anteriores, os social-democratas de social-fascistas, né? Então os social-democratas eram social-fascistas e jamais os comunistas iriam fazer acordo com esses grupos, né? Isso aí muda, então muda justamente a ação dos comunistas nesse contexto, e a aliança é possível e torna-se vencedora. Então o governo social-democrata, ele vai ser um governo que vai tentar estabelecer algumas medidas, alguns programas, né, de reforma de obras públicas, vai reduzir a semana de trabalho em 40 horas, ele vai instituir pensões de aposentadoria e criar um fundo de desemprego, ou seja, uma série de medidas sociais importantes, né, e que vai estimular o emprego e ao mesmo tempo reduzir a jornada de trabalho. E ao mesmo tempo ele vai desenvolver uma política de combate às entidades paramilitares que estavam ganhando força na França nesse contexto, né? Por outro lado, eles vão tentar evitar as chamadas medidas mais radicais, que eram medidas que poderiam colocar em risco justamente o apoio das classes médias. E isso significava, antes de tudo, evitar aquela política de estatização da economia francesa, né, que era uma ideia que vinha justamente dos preceitos e forte influência do comunismo. Também eles não faziam referência aos soviets, ou seja, a criação de conselhos populares, como tinha sido, vamos dizer assim, propagado no início da Revolução Bolchevique lá na Rússia, né? E, ao mesmo tempo, eles começavam a fazer concessões de garantia de direitos às mulheres no trabalho, porém, evitaram, né, a permitir, né, a mencionar o direito ao voto. As mulheres francesas não tinham direito ao voto nesse período, né, diferente de outros países que já vinham, né, inclusive o Brasil, que já tinha o voto feminino. Bem, então, assim, era um governo que tinha algumas medidas que eram reformadoras, mas também tinha alguns tipos de contenção nessas medidas, justamente para não afugentar um certo eleitorado, que seria um eleitorado mais, vamos dizer assim, de caráter mais conservador, vamos dizer. Bem, o problema justamente desse governo era o problema da governabilidade, porque logo que eles foram eleitos, né, que faziam parte dessa aliança, os comunistas saíram e não quiseram participar do governo, né? Então eles se tornaram assim um grupo à parte, né? Por outro lado, a França viveu nesse período aí dos anos 30, 36, a maior onda de greve de sua história. Cerca de 2 milhões de trabalhadores entraram em greve. E isso, de certo modo, causou uma certa desestabilização muito forte, né? E, de certo modo, criou também um certo medo, né, das classes médias, no sentido de que aquilo poderia, ou estava virando, né, uma espécie de desordem social generalizada. Então, isso, de certo modo, começou a afugentar e começou a mudar a maneira de encarar o próprio governo, né? A polarização política vai se incentivar, vai se tornar mais intensa, né? E isso, de certo modo, vai ter repercussões justamente no próprio governo, né? Uma das medidas tomadas pelo governo, que de certo modo vai levar a causar problemas na própria economia francesa, é justamente
a não desvalorização do franco. Então era um contexto muito em que as moedas europeias elas estavam muito desvalorizadas, né? E isso é justamente para favorecer algum tipo de comércio com outros países. Mas os franceses, o governo, né, do Blum, vai tentar manter a moeda forte, a moeda francesa forte. E isso vai ter uma repercussão negativa, economicamente. Né? E isso, né, vai levar o quê? Uma série de problemas que vão se tornar o governo mais vulnerável. Né? A outra coisa é justamente a questão da redução da jornada de trabalho de 40 horas, que fez com que os próprios empresários transferissem o problema, a redução do tempo de trabalho para o aumento dos preços. E isso levou a um aumento considerável da inflação. Né? E aí os trabalhadores que haviam ganho alguns direitos com a redução do tempo de trabalho, perdeu justamente porque com o aumento com o aumento da inflação, os salários não conseguiam justamente acompanhar, e aí começou a ter perdas reais. Né? Isso também influenciou na própria poupança da classe média, que foi engolida pela inflação. Bem, isso levou justamente à queda do governo do Blum. Né? E aí sobe-se um novo governo, né, um governo mais conservador, que vai tentar reformar as medidas de Blum, justamente, sobretudo, as medidas de âmbito social, as reformas sociais que eles tinham implementado no início do governo. Bem, isso não vai também surtir grandes efeitos, porque a França continua com o problema justamente de elevação de preços, de crescimento da dívida interna pública e também da queda do valor do franco. Mais na frente o Blum volta ao governo, mas também o governo dele dura poucos dias. Né? E, por fim, é criado um governo de direita, né? Um governo bem conservador, que é o do Edouard Daladier, né? Que vai, de certo modo, conduzir a França durante esses anos né? do início da guerra, né? Do início do conflito. A gente já está aí em 1938, né? Ou seja, já estamos às vésperas da guerra. As tensões internacionais vão se tornando cada vez mais fortes. Né? Bem, esse Daladier ele vai ter justamente um apoio justamente dos setores econômicos, né, das empresas, e também boa parte do apoio da classe média mais conservadora. Né? Bem, isso, de certo modo, vai levar ao fracasso da chamada Frente Popular. O autor ele vai justamente discutir até que ponto essa Frente Popular fracassou. E ele vai assim relativizar um pouco. Ele vai dizer, olha, a Frente Popular também teve seus ganhos. O principal dos ganhos, foi justamente evitar, né, que a própria República ela fosse atacada pelas forças da extrema-direita, sobretudo os grupos paramilitares. Né? Então, uma das medidas tomadas logo no início do governo Blum foi justamente evitar, né, que essas forças, que os grupos paramilitares se instituíssem dentro do próprio país. Né? Bem, a outra grande experiência da esquerda aí nesse contexto vai ser justamente a experiência espanhola. Né? Então, no caso, a Espanha ela vai vivenciar justamente um período também importante, né, de mudança, né, justamente a partir de 1931. Né? Então, em 1931, justamente é estabelecida uma república. Né? Até então, a Espanha tinha sido governada, né, por uma monarquia, né, sob um governo, né, de um ditador. Né? A ditadura do Primo de Rivera. Né? O Primo de Rivera, né, o Miguel Primo de Rivera, era um militar da nobreza que tinha governado como ditador, né, a Espanha, né, em nome do rei, né, e ele tinha estabelecido uma ditadura de 23 até 30. Né. Bem, em 31, há uma implantação da República, né, de forma relativamente tranquila, né, e a partir daí essa implantação da República, em muitos casos, assim, era vista como uma obra da própria esquerda. Né? E, claro que era, por outro lado, era rejeitada por setores da direita. Né?
O autor justamente vai mostrar que, no caso espanhol, diferente do caso francês, a Espanha teve uma estruturação da esquerda muito mais forte no seu governo, né? Teve um apoio, né, popular muito intenso, né, que permitiu que o próprio governo, que foi instalado, um governo de esquerda, continuasse no poder durante um certo tempo, né, e tivesse uma certa resistência justamente à investida da extrema-direita. Né. Bem, no caso da Espanha, a gente vai ter esse período aí, né, de 31, que inicia-se em 31, né, até 36, né, um governo dessa primeira república, ou melhor, da segunda república, né, francesa, ou melhor, espanhola, né, que vai justamente também introduzir uma série de medidas, né, de feições reformistas. Isso vai causar também um grande impacto sobre setores conservadores, né, não só econômicos, mas também sociais. Entre eles, um dos setores que vai mais reagir a essas reformas de caráter liberal e de caráter laico, né, é a Igreja Católica Espanhola. Né. Uma das estudiosas sobre a França, né, sobre a Espanha, né, a Helen Graham, ela vai dizer justamente que os reformadores que estavam à frente do poder, eles queriam abrir a Espanha à Europa. Né? A Espanha, considerada perto da França, era muito mais conservadora, era muito mais tradicional, ela era muito mais, tinha um aspecto, vamos dizer assim, mais de um país, né, muito mais, com cultura muito mais arraigada, né, conservadora. Então, a ideia era justamente abrir a Espanha para a Europa, abrir a Espanha seguindo um pouco o modelo francês. Né? E justamente no que diz respeito à questão da reforma da propriedade de terra, da educação, a educação mais laica, e a mudança na relação do Estado com a Igreja e com o Exército. E isso, de certo modo, era a grande batata quente aí da questão. Então, foi feito algumas reformas, né, durante esse período, né, reformas na educação, reformas na própria estrutura militar, né, justamente. E isso foi causando um certo desagrado, né, intensificando justamente aqueles setores mais à direita que não concordavam com essas reformas. Né. Os setores militares, os setores da igreja, né, mais conservadora, que vão justamente começar a, né, tentar minar esse governo republicano, certo? Uma das tensões que a gente vai ser bastante marcante, já nesse contexto ainda da República, vai ocorrer em outubro de 34. Nesse período vai haver uma grande greve dos mineiros na região da Astúria, né? E ela vai ser fortemente reprimida pelas tropas militares. O próprio governo, ele não tem, vamos dizer, tanto domínio sobre essas tropas militares. Essas tropas militares, elas estão baseadas lá no Marrocos, né? Mas elas são enviadas justamente para a região e liderada pelo general Francisco Franco, né? Uma figura que a gente vai falar dele depois. Né? Então, essa repressão aos mineiros vai ser uma repressão brutal, né? Vai levar a cerca de 2.000 mortes, 4.000 feridos e mais de 30.000 presos. Né? Esses presos eles vão ser torturados, em grande parte deles, nas prisões. Ou seja, vai ser uma repressão forte e é uma coisa que minava o próprio governo republicano. Né? Isso vai criar justamente uma tendência, né, de instabilidade. Né? E os próprios militares, esses grupos mais reacionários da elite militar, vai tentar justamente minar o governo republicano através de um golpe. Né? Vai tentar já estabelecer um golpe. Né? A gente tem que entender também que no caso da Espanha havia também diferenciações regionais. O país não era uma uniformidade, existiam muitos grupos. Né? A unificação, vamos dizer assim, como ocorreu, por exemplo, na França ou mesmo na Alemanha, não se deu de forma tão assim forte como na Espanha. Então, na Espanha você tinha várias regiões que tinham
tinha uma certa autonomia, lutava por sua autonomia, né? E isso, de certo modo, dificultava também o próprio estabelecimento de um governo mais geral, né? Bem, aí em 1936 justamente tem início, né, a guerra civil, né? Os próprios generais já conspiram, né, e tentam derrubar o governo com o golpe, né? Eles vão fazer o seguinte, eles vão isso em julho, né? Eles estão, como eu falei, o Franco, eles tinham, tanto o Franco como outro general, o general Emílio Mola, tinham sido retirados, vamos dizer assim, do território espanhol e tinham sido enviados justamente para os territórios coloniais espanhóis na África, né, e nas Ilhas Canárias, justamente para ficar longe, né, e permitir que a própria República tivesse uma maior menos pressão, né, desses grupos. No entanto, o que é que vai acontecer? É que nesse período aí de julho de 76, os generais vão justamente articular um golpe, né, e vão começar, né, um ataque, né, vamos dizer, incursão sobre o território espanhol, né, que em poucos dias vai justamente se espalhar em determinadas regiões, assim, no sudoeste, né, no sudoeste da Espanha, e vão subindo, né, em direção ao norte, né. A crença dos golpistas era justamente que o golpe fosse um golpe rápido e logo, logo eles teriam controle sobre o próprio país. Entretanto, o que vai acontecer? O próprio exército ele vai ficar rachado, e a própria polícia, né? Ela não vai apoiar necessariamente os rebeldes, né? O exército rebelde. Eles vão se manter fiéis ao governo republicano, alguns deles, né? Mesmo assim, o que o autor vai perceber é que, mesmo mantendo fiel ao governo, muitas vezes esses grupos faziam um jogo duplo, né, nessa relação com os invasores, né? Bem, em algumas cidades, a resistência, né, ela partiu dos próprios trabalhadores. Eles foram armados, né? Madrid, a capital, Barcelona e São Sebastião, nos Países Baixos, os trabalhadores pegarem armas justamente para começar a se defender desse golpe. Bem, o problema é que o golpe no início foi se tornando mais intenso e dividiu a Espanha, né, em dois grupos, né, em dois mundos, em duas regiões. Uma Espanha do leste e do sul se manteve fiel ao governo republicano, enquanto que os rebeldes conseguiram conquistar o sudoeste, como eu falei, o norte e grande parte da área central do país. Então a Espanha estava dividida e aí tem início justamente o que era antes um golpe se tornou agora uma guerra civil, né? Então o que o autor vai mostrar é justamente que esse conflito, essa guerra civil, ela a princípio era uma disputa mais ou menos paritária entre dois exércitos, um exército republicano que estava no governo e o outro exército, né, dessas tropas lideradas pelo general Franco, mas que em termos militares eles eram mais ou menos equivalentes. O grande, vamos dizer assim, segundo o autor, o grande elemento que vai, vamos dizer, proporcionar, né, uma mudança nesse equilíbrio de força vai ser justamente a intervenção externa sobre a guerra civil espanhola. E essa intervenção ela vem justamente dos países, né, que já estavam se aprontando para a guerra nesse contexto, né. Quase que a Guerra Civil Espanhola é um preparativo, né, para a Segunda Guerra Mundial. Então, você vai ter, de um lado, o apoio tanto de Hitler quanto de Mussolini, justamente aos rebeldes, né, liderados por Franco. Né? Hitler e Mussolini eles vão favorecer o envio de aviões que vão transportar as tropas de elite do Franco, cerca de 30 mil homens, do Marrocos para a Espanha. Ou seja, vai dar uma ajuda boa aí para o Franco. Né? Por outro lado,
Outros ditadores, no caso do general, ou melhor, não o general, o governo, o Salazar, em Portugal, também vai, temendo justamente ter na Espanha um governo bolchevique, né, ele vai fornecer homens e suprimentos para os rebeldes. Né, ajuda de Portugal justamente para os rebeldes nesse contexto. Bem, só que os países da Europa, os países da democracia ocidental, tanto a França quanto a Inglaterra, vão desenvolver uma política justamente de tentar não se envolver justamente com esse conflito. Eles tinham muito medo de que o envolvimento deles no conflito, né, levaria a um aumento das tensões e uma militarização no continente que, por sua vez, poderia levar a uma guerra continental. Né? Então era mais ou menos assim, não, a própria Espanha que cuide da sua situação. Só que, por outro lado, né, os grupos rebeldes estavam recebendo ajuda tanto da Itália quanto da Alemanha. Né? Quem vai intervir em favor do governo espanhol vai ser Stalin. Né? Stalin, já no final de 1936, ele vai começar a enviar algum tipo de ajuda ao governo republicano. Né? E o próprio Comitê, que era a grande internacional desse período, a Internacional Comunista, ela vai começar a organizar o que vai ser denominado de brigadas internacionais, que era um corpo militar de voluntários, cerca de 30 mil homens, né, que foram todos para a Espanha, eram de vários países, diversos países da Europa e até fora da Europa, né, muitos deles eram socialistas, comunistas, sindicalistas, e foram justamente lutar em favor do governo republicano. Além desse grupo da chamada Brigada Internacional, das Brigadas Internacionais, você tinha também alguns grupos de resistência que não eram comunistas, ou mesmo não eram, vamos dizer assim, pró-soviéticos, pró-Moscou. Né? Eram grupos que eram dissidentes, eram ou anarquistas ou trotskistas, né? Que, de certo modo, não queriam um alinhamento com essas brigadas internacionais que tinham uma visão, vamos dizer assim, dentro daquela visão tradicional, aquela visão que estava sendo imposta no movimento comunista através de Moscou. Então, um desses grupos importantes nesse contexto na Espanha é o Partido Obreiro de Unificação Marxista, né, o POUM, né? E que esse grupo é um grupo importante nesse contexto, talvez na história, porque ele vai ter a participação, né, do escritor inglês, né, o George Orwell. Né? O George Orwell foi para a Espanha justamente para lutar ao lado dos republicanos, ao lado desses grupos de esquerda, em defesa do governo, né, e contra a expansão, né, dos governos totalitários aí. Bem, a Alemanha vai continuar presente na guerra civil, tanto a Alemanha quanto a Itália, vão fornecer justamente bombardeios, né? Vão começar a bombardear as cidades espanholas. Madrid vai ser bombardeada e várias cidades pequenas né, nesse período. E um desses bombardeios que vai ficar célebre justamente vai ser o bombardeio na cidade de Guernica, né, uma aldeiazinha lá acho que nos Países Baixos. E a cidade vai ser destruída. Esse fato ele vai se tornar emblemático justamente porque esse bombardeio alemão na cidade de Guernica vai ser imortalizado no mesmo ano, né, com a grande tela do Pablo Picasso. Né? Pablo Picasso é espanhol, estava na França, estava em Paris, e justamente ele vai pintar um quadro, né, chamado Guernica, justamente em referência a esse bombardeio. Né? Bem, o fato é que durante a guerra a gente tem justamente essas diversas disputas, né, e a guerra tem toda uma dinâmica aí, né, que vai ocorrer, mas já em 38, final de 38, o governo, aqueles que defendiam o governo já sabem, né, eles tentam a última cartada com a grande ofensiva, né, mas essa ofensiva ela é derrotada, né, e aí há um desespero total, né, desses grupos, porque o moral das tropas cai rapidamente, eles também já estão muito cansados
dessa guerra que já, né, já dura anos, né? E dia 1º de abril de 39, o general Franco declara o fim da guerra. Né? Ele invade a Catalunha, ele toma Madrid, né? Invade, toma a cidade, e aí não tem mais resistência, né? Né? Às forças nacionalistas, né? Vistas como nacionalistas. Depois da guerra, justamente, vai se criar um período justamente de grande repressão. Né? O general Franco e seus seguidores não vão mostrar clemência depois da vitória. Né? Uma das figuras, né, o Ordóñez, que era um presidente do Tribunal Nacional de Responsabilidade Política, ou seja, o tribunal criado para julgar, né, os opositores na guerra civil, ele vai dizer justamente que a finalidade da guerra foi fortalecer a raça. A raça é entendida, não a raça no sentido, né, étnico, né, a raça aí no sentido do que seria a nação, né? Aí a raça espanhola, a raça seria fortalecida. E que deveria ser extirpado totalmente os inimigos. Ou seja, isso vai levar a, né, uma pena, a uma execução de cerca de 20 mil republicanos. 20 mil republicanos vão ser executados, né, depois da guerra vencida, fora os que morreram em combate. Né. Outros vão morrer na prisão, né, campos de concentração e batalhões de trabalhos forçados. Durante esse tempo, né, até 75, ou seja, a gente está aí em 39 até 75, cerca de, né, 35 anos, né, vai haver um silêncio total, né, dentro da Espanha, justamente pela força repressiva do novo governo que se institui, tendo à frente o general Franco. Né. Só em 75, quando ele morre, é que as coisas começam a mudar. Bem, então esses dois aspectos, essas duas experiências, elas servem justamente para a gente pensar as pequenas experiências de caráter da esquerda nesse contexto dos anos 30, né, na Europa. Okay? Em seguida, vamos entrar justamente no outro tema com um novo vídeo.